Essa semana, o querido ator Flávio Miliati, de 85 anos, decidiu deixar a vida. Ele se suicidou, deixou uma carta de despedida muito triste, mas, mais uma vez, como já virou hábito nesse governo, a Secretaria de Cultura não se dá o trabalho sequer de emitir uma nota de pesar. Tá? Mas eu digo mais, não é simplesmente a questão humana envolvida. Mesmo praticamente falando, de maneira concreta, não faz sentido esse governo ter uma Secretaria de Cultura, mesmo com Regina Duarte lá dentro. Não faz o menor sentido, tá? Eu vou explicar para vocês por que não faz sentido existir uma Secretaria de Cultura nesse governo. Antes, se você não me conhece, meu nome é Roberto Cardoso, eu tô aqui todos os dias produzindo conteúdo para você. Todas as noites tem uma live, você é convidado a participar às 19 horas da nossa live. É um bate-papo que eu tenho certeza que você vai gostar. Pode vir hoje de noite que vai ter. E eu só te peço para você se inscrever no canal e deixar um like. Tá? Quando você assistir um vídeo, se inscreve, deixa um like, o YouTube fala, nossa, esse vídeo é bom, vou mostrar para mais pessoas que elas vão gostar. Então se você quiser ajudar o canal, você se inscreve e deixa um like, que você ajuda a gente a produzir conteúdo, certo? Então vamos lá, gente. O ator Flávio Miliati é um ator de 85 anos, muito querido na classe artística, trabalhou com a Regina Duarte em muitos trabalhos, né? E ele decidiu deixar a vida numa maneira muito triste. Ele deixou uma carta de despedida realmente sentida, dolorida. Eu vou ler no final porque ela é curtinha, são poucas linhas, mas assim, choca muito quando uma atriz, a Regina Duarte é uma atriz que trabalhou com ele. Choca muito ela não emitir uma nota de pesar estando na Secretaria de Cultura. Porque veja só, trabalhos como teatro, cinema, televisão, não são trabalhos que você faz sozinho. Eu não estou falando nem só de outros atores, você pode fazer um monólogo, mas você precisa de um bom iluminador, você precisa de um bom técnico de som, você precisa de um bom diretor, você precisa de divulgação, você precisa de tantas coisas que você sabe que você não faz teatro sozinho, cinema sozinho, você sabe disso. E uma atriz que trabalhou com Flávio Miliati, está na Secretaria de Cultura e sequer emite uma nota de pesar, é uma coisa que choca a classe artística. Choca, mas não surpreende, porque na mesma semana morreu Aldir Blanc e já tinha morrido Moraes Moreira, só nesses 3 meses que ela está lá, e o Rubem Fonseca, um dos maiores escritores brasileiros, e ela não se dá o trabalho sequer de emitir uma nota de pesar. Então a gente não entende por que ela deixou um contrato de mais de 50 anos com a Rede Globo, um contrato bem poupudo que ela tinha, para fazer esse tipo de trabalho na Secretaria de Cultura. Né? Se ela não serve para isso, para que ela serve? Mas o pior é que a gente não entende para que existe uma Secretaria de Cultura num governo Jair Bolsonaro. Porque esse governo quer, na verdade, destruir a cultura. Né? E o que ela foi fazer lá sabendo disso? A situação da Secretaria de Cultura hoje é muito difícil para qualquer pessoa, ainda mais para alguém inexperiente nessa função como a Regina Duarte, que não tem experiência administrativa. Só para vocês terem uma ideia, eu vou falar basicamente. A Secretaria de Cultura é um campo de batalha por causa de um senhor que se chama Olavo de Carvalho. Ele mora nos Estados Unidos, é um senhor racista, que odeia o Brasil, que xinga todo mundo, ele é grosseiro, sabe? Ele é uma pessoa de baixo nível realmente, e o que ele quer é destruir uma coisa que ele chama de marxismo cultural. Só existe na cabeça dele, tá? Mas na cabeça dele é assim, os comunistas querem dominar o mundo e vão começar pela cultura, para poder destruir os valores da família tradicional. Então, por exemplo, colocando beijo gay nas novelas, colocando ato obsceno num filme, numa peça de teatro, ou no carnaval, qualquer manifestação cultural que você queira, ele vai destruir os valores da família tradicional. Esse é o delírio que ele acha na cabeça dele. Então, dentro da Secretaria de Cultura, tá cheio de olavista nesse governo. Cheio de gente que quer, na verdade, destruir a cultura. Então trabalhar ali já não seria fácil para ninguém, né? Ainda mais alguém que nem sabe o que é administração pública. Mas a situação fica pior porque a Regina Duarte quer combater essa gente, não consegue, porque Jair Bolsonaro ouve essa gente. O Olavo de Carvalho, por exemplo, ele já indicou os 2 ministros da educação que a gente tem, ele já indicou o Ernesto Araújo para ministro das Relações Exteriores. Jair Bolsonaro ouve esse velho maluco. Então ela tenta mexer com essas pessoas, não consegue. Além dela não conseguir tirar essas pessoas de lá, ela não consegue, por exemplo, mexer naquele negro que odeia negro, que é o diretor da Fundação Palmares,
Lembra daquela história polêmica que é um cara alinhado com o nazismo, basicamente? Na verdade é isso, esse cara é alinhado com essas ideias. Ela não consegue tirar esse cara de lá e pior, Jair Bolsonaro está loteando cargos no governo de segundo, de terceiro escalão para o Centrão, para conseguir apoio. Então, além dela não conseguir tirar quem ela quer, ela ainda vai ter que engolir pessoas nomeadas por Jair Bolsonaro só para atender aos interesses do Centrão. Não para entender o interesse dela, Regina Duarte, e nem o interesse da cultura. Ele não está nem aí. Ele quer lotear os cargos. Aí tem um grupo, além dos olavistas no governo, tem os militares. A ala militar se identifica bastante com a Regina Duarte e vice-versa. A Regina Duarte nunca escondeu de ninguém que ela gosta do período de ditadura militar do Brasil. Essa é a namoradinha do Brasil que a gente tem, infelizmente, né? E eles se chocam. Os militares também são contra os olavistas, o próprio Olavo de Carvalho, ele ofende muitos militares, ele agride muitos militares. E nessa guerra, ela não consegue fazer nada. De operacional, ela não consegue fazer nada. Mas uma nota de pesar é uma coisa para ela sentar e redigir 3 linhas. Mesmo que fosse uma nota protocolar, sabe aquela coisa pronta que você substitui o nome? Mesmo que fosse só isso ela pode fazer. E ela não faz porque ela não quer, certo? O Jair Bolsonaro não estranha. Quando morreu o João Gilberto, vocês vão lembrar, foi no começo do governo dele, ele falou que era uma pessoa conhecida. E parou por aí, era uma pessoa conhecida. E na mesma semana ele homenageou o MC Reaça. MC Reaça, que é um cara que trabalhou na campanha dele, que fez música para a campanha dele, mas era um cara que era casado, que tinha uma amante, fez um filho com essa amante, aí ele espancou a amante, saiu e se matou e ainda avisou a família para cuidar do filho dele caso a amante sobrevivesse. Esse cara o Jair Bolsonaro homenageou. E aí Regina Duarte decide ir para dentro desse governo. Você percebe que essa mistura não tem como dar certo? Então ela já não tinha sequer emitido uma nota de pesar quando morreu Moraes Moreira, quando morreu Rubem Fonseca, um dos maiores escritores brasileiros. Ela diz assim que não quer, vamos dizer, constranger o presidente, que não quer desagradar o presidente. Mas se ela, como secretária de Cultura, não pode fazer nem isso, não pode emitir uma nota de pesar, o que ela está fazendo lá? Né? Como ser humano mesmo, o que ela está fazendo lá se ela não tem autonomia nem para isso? Não digo nem politicamente, mas ela não pode emitir uma nota de pesar. Aí essa semana morre também o Aldir Blanc. Pouca gente conhece o Aldir Blanc, porque o Brasil tem a vocação, parece, para silenciar as pessoas mais importantes desse país. Né? O Aldir Blanc é o compositor, por exemplo, da música O Bêbado e a Equilibrista, que ficou famosa na voz da Elis Regina. Essa música é dos anos 70, da época pesada da ditadura, e é muito interessante, assim, ele era realmente um poeta. Se você entende a letra, pouca gente entende a letra. Por exemplo, no começo que ele fala assim: caía a tarde feito um viaduto, né? Caía a tarde feito um viaduto. No ano de 71, caíram 2 viadutos no mesmo ano. Caiu um no Rio de Janeiro, morreram mais de 40 pessoas. Caiu outro em Belo Horizonte, porque a gente estava vivendo a época do milagre brasileiro. Os militares estavam construindo obras à torto e à direito, muitas superfaturadas, muitas com denúncias de corrupção. E essas obras mal feitas, feitas na correria, sempre davam problema. A Transamazônica, por exemplo, que eles começaram a construir, não está pronta até hoje, né? A Angra 1, Angra 2, Angra 3 não estão 100% funcionando até hoje. E esses 2 viadutos caíram no mesmo ano, foram obras mal feitas, superfaturadas, com várias denúncias, e ele começa a música criticando isso. Caía a tarde feito um viaduto, quer dizer, a tarde caiu rapidamente, de maneira triste. Então era um poeta realmente. Você não vê uma nota de pesar quando o cara desse morre. É muito estranho como ser humano, né? Se você pode ir lá sentar e emitir uma nota oficial, a pessoa não faz, a gente não questiona nem mais o olavismo, a briga com os militares, o Jair Bolsonaro, não sei o quê. A gente questiona o ser humano realmente, Regina Duarte. O que ela faz lá se ela não serve nem para isso? Né? O Flávio Miliaccio, ela trabalhou com o Flávio Miliaccio. Ela conhecia pessoalmente o Flávio Miliaccio. Ele deixou uma carta de despedida que eu vou ler aqui para vocês, que é de uma tristeza
Extrema é curtinha, são poucas linhas, tá? Ele diz assim: me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é caos como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Eu tive a impressão de que foram 85 anos jogados fora num país como este. E com esse tipo de gente que acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje. Flávio. Veja, é uma carta que traz uma tristeza, uma mágoa com esse mundo, com esse país que trata os velhos dessa maneira, né? Ah, só vai morrer velhinho e gente que já tá doente. Ah, se morrerem 5.000 ou 7.000 velhinhos, não tem problema, porque para nós vai ser só uma gripezinha. E daí, se vão morrer 5.000 pessoas? Nesse mundo de hoje, qual é o sentido de você querer continuar vivendo se você tem 85 anos? Ele dignamente falou: esse mundo não tem mais nada para me oferecer, eu já fiz o que eu pude, eu já trabalhei e eu não vou terminar minha vida vendo isso que eu estou vendo. Então, antes de ser um ato de covardia, como muitas pessoas pensam, muitas vezes é um ato de coragem realmente. Não vou incentivar ninguém a fazer isso, é óbvio que não, mas a gente tem que entender o ponto de vista da pessoa que é tratado por esse governo da maneira como é, o desprezo que se tem, o ministro da Saúde que considera velho descartável, né? Assim, olha, se tiver um jovem que tem a vida pela frente ou uma pessoa de idade, nós temos que fazer escolhas. Quer dizer, não importa nada, importa a idade, é o critério. Né? O velho é descartável, joga no lixo, já não produz mais, já não gera renda, não é mais aquela pessoa que o capitalista vai explorar para tirar dinheiro, para ele ficar mais rico. Para que eu quero esse velho, então? Então é muito triste você pensar assim, para que existe uma Secretaria de Cultura se não é capaz de emitir uma nota de pesar quando um colega seu que trabalhou com você, tão amado pela classe artística, pelo público brasileiro, 85 anos de história, não é capaz de emitir uma nota de pesar para ficar lá no meio da briga entre os olavistas e os militares e não ter condição prática de fazer nada, mas o mínimo que ela pode fazer, ela não faz. Os artistas estão desamparados totalmente porque eles não foram incluídos nas categorias que têm direito aos R$600. E cinema está parado, teatro está parado, você não pode ter espetáculo público, você não pode ter aglomeração. Há uma artista na Secretaria de Cultura e essa secretária não faz nada e mente. E mente, teve uma reunião na Unesco com ministros de cultura de vários países e ela disse que sim, que eles estavam incluídos nesse auxílio emergencial e não estão. Então para que serve Regina Duarte lá? Para que serve a Secretaria de Cultura? Sabe? Chega de hipocrisia. Regina Duarte, você tem uma história na televisão, você tem uma história na dramaturgia. Eu nunca fui seu fã, mas muita gente é. Saia de onde você está. Chega, não tem por que você continuar aí. Se de prático você não faz nada, se você mente e se você sequer é capaz de emitir uma nota de pesar para Moraes Moreira, uma nota de pesar para Flávio Miliati, para Aldir Blanc, para Rubem Fonseca, se nem para isso você sabe o que você está fazendo aí, sabe a história que você construiu na televisão brasileira? Eu não sou seu fã, mas é inegável que você construiu uma história, mais de 50 anos trabalhando, você vai terminar dessa maneira, saia daí. Sabe, saia daí, não precisa sair atirando como o Sérgio Moro fez, saia quietinha pelas portas do sul, mas não fique onde você está. Você errou, você tinha um contrato com a Rede Globo, você foi para um governo que simplesmente quer destruir a cultura e você foi lá se meter a besta. Tudo bem, mas saia daí, chega, nós não temos que passar por isso não. Você não pode estar como atriz, como artista num governo que homenageia o Flávio Miliaccio, não, mas o MC Reaça, sim. Não dá para entender isso, tá? Tem que acabar. A Regina Duarte tem que sair de lá e eu não sei se tem função você ter uma Secretaria de Cultura que só serve para ou ter cargo para o Centrão ou então para tentar destruir a cultura. Para quê? Sabe, para quê? Então saia, Regina Duarte, saia para ontem. Sabe, você está destruindo a sua própria história e você como ser humano está nos decepcionando, não como política, a gente sabia das suas posições já. A gente já sabia que você gosta de ditadura, que você gosta real mesmo de regime autoritário, a gente sabe que você é pecuarista, que você só defende seus próprios interesses, que você está do lado de madeireiro, que você está do lado desse pessoal ilegal que invade terra indígena porque você quer plantar soja no Brasil todo, a gente sabia disso. Mas nem isso, uma artista, né? Nem isso. Então era só isso que eu queria deixar para vocês,
Peço para vocês se inscreverem no canal, tá? Venham às 19 horas para a gente conversar um pouquinho na live que vai ter e ajude a divulgar o nosso trabalho, tá? A gente só conversa aqui, a gente só vem bater um pouquinho de papo porque o Brasil está numa situação que tá difícil, viu, gente? Tá difícil. Eu entendo o Flávio Miliaccio. Não aconselho ninguém a fazer o que ele fez, mas eu entendo. Tá bom? Um grande abraço para vocês e eu já fui.